a gente vê dessa situação, né? Então, foi abaixo da média, que não houve, né, a normal climatológica não foi excedida, e se comparado com as mínimas, o mês de julho ficou tão seco quanto os anos de 2008 e 2017 ao longo da série dessas estações, né? E aí esse outro gráfico, ele mostra, então, a quantidade de dias que ocorreu chuva, né? A quantidade de dias que está em azul demonstra que não houve chuva. E o que está em verde é um acumulado de chuva de 0 a 5 milímetros. Aqui a gente tem que considerar que, em muitos casos, o pluviômetro às vezes registra 0, alguma coisa, por causa até do orvalho, e isso acaba acumulando ali no mês. Mas se a gente parar para analisar isso, com certeza dá para dizer que ao longo do mês, a maior parte dos dias não houve evento de chuva, muito menos evento significativo de chuva. Vejam que o máximo que aconteceu, né, nos dias aqui que estão em verde, né, foi até 5 milímetros de chuva. Então, nada significativo. Vou mostrar, então, como aconteceu a operação do sistema Cantareira. No caso do Jaguari-Jacareí, a linha em vermelho demonstra a defluência total e a linha em preto a afluência total, tá? E é muito claro, na análise desse gráfico, que a defluência ficou muito acima da afluência, né? Inclusive, aqui no final do mês, houve um aumento na transferência por meio do túnel 7, e por isso que e também até as descargas alteradas, então por isso que houve aí um aumento na defluência. Isso impacta no volume armazenado da represa. Então houve aí uma queda de em torno de 3,7%. Chuvas abaixo da média, ali quase 84% abaixo da média. Naturalmente, a vazão afluente ali ao reservatório também ficou abaixo da média. Então, já era de se esperar que o volume armazenado tivesse essa queda. No caso da represa do Cachoeira, então, como eu falei, teve ali uma transferência pelo túnel 7, então, no caso da represa do Cachoeira, o impacto é o inverso do que a gente viu ali no Jaguari-Jacareí. Então, lá, aumentou a defluência total, aqui, no final do mês, aumentou a afluência total, que é essa linha em preto. Porém, ao longo do mês, o que se pôde notar é que a maior parte do tempo a defluência foi maior, né? Então, também, isso impacta no volume armazenado, e aí teve uma queda também em torno de 3,8%. Mesmo quadro, chuva bem abaixo da média, ali, em torno de 87%, vazão natural 36,5% abaixo da média da série histórica, então muito semelhante. E no caso da represa Atibainha, podemos dizer que ocorreu o mesmo, né? Aqui também fica mais, assim como a represa do Jaguari-Jacareí, também fica mais evidente essa diferença entre a defluência, que é essa linha vermelha, e a afluência, né? A linha em azul demonstra a vazão de transferência, né, do Paraíba do Sul. E mesmo se a gente considerar, somar a afluência total nessa represa com o que foi transferido lá do Paraíba do Sul, mesmo assim, a defluência foi superior à afluência. Então, também houve uma queda aí no volume armazenado dessa represa em torno de 5,8%. A média da transposição ficou, ao longo do mês, em torno de 7,9 metros cúbicos por segundo. No caso da represa do Paiva Castro, se a gente fizer uma média da afluência total, uma média da defluência total, elas foram muito semelhantes, né?
Então, realmente, o que vai definir a variação do volume desse reservatório é o que está acontecendo ali no momento, né? Então, ele vai variando conforme vai entrando ou vai saindo água desse reservatório, porque é um reservatório pequeno, tá? E aí, no caso do sistema equivalente, então ele reflete o que aconteceu nos reservatórios dentro das bacias do PCJ, que são Jaguari e Jacareí, Atibaia e Cachoeira. Bom, como eu demonstrei, todos eles tiveram a defluência superior à fluência, e isso naturalmente vai impactar nesse balanço do sistema equivalente. Então, por isso, o quadro é o mesmo. Defluência maior que a fluência e queda no volume armazenado desse sistema. Agora vamos para os dados de vazão, né? Como a gente vem conversando nas últimas reuniões, acabamos colocando ali uma outra coluna dos anos considerados na série histórica para o cálculo de cada um dos postos. Então, vejam que, eu já mencionei isso em outras reuniões, mas acho importante destacar que para cada posto fluviométrico existe um número de anos considerados na série histórica. Varia. Então, tem postos que vão ter uma série maior e tem postos que vão ter uma série menor, né? E, inclusive, também é importante destacar que nesse quadro aqui que a gente, nesse quadro que a gente costuma apresentar, nos casos dos postos que estão na calha do Atibaia ou na calha do Jaguari, do Piracicaba, que tem influência do sistema Cantareira, nós fazemos o cálculo considerando após o início da operação do sistema Cantareira. E assim, também, talvez, se alguém pegar e fazer a conta e tentar ver se exatamente a quantidade de anos, talvez também não vai chegar num número exato, porque, por exemplo, tem ano que falhou, que tem uma falha que não tem um determinado dado, então não foi considerado. Então, por isso que vai estar um número menor aqui de anos considerados para o cálculo da série histórica. Enfim, feita essa explicação, que a gente pode verificar nesse quadro. Naturalmente, ali no Rio Atibaia, Nazaré Paulista, Rio Atibaia e Atibaia, acaba ficando acima da média por influência das descargas, né? Então, acaba-se aumentando essas descargas para garantir uma vazão ali o mínimo das vazões nos pontos de controle, então acaba ficando acima da média. O restante dos postos demonstra a estiagem que a gente está vivendo, né? E, então, todos eles, como a gente pode ver, ficaram com vazões abaixo da média da série histórica, tá? E aí, a gente tinha conversado de, além da informação de vazão, também trazer a informação de chuva, mas quando a gente começou a trabalhar com essa informação de chuva, ela é um pouco mais complicada do que a de vazão, porque a série é diferente, nem sempre a gente consegue um número de anos equivalente, aí a gente percebeu que talvez a gente tenha que pegar até de outros pontos de monitoramento. Enfim, acabou que o trabalho que a gente estava imaginando que ia ter foi um pouco maior do que imaginado, e com outras demandas, eu preferi não trazer ainda para essa reunião, né? Me comprometo a trazer para a próxima, mas algo que eu trouxe do que foi demandado da reunião passada foi outros pontos de monitoramento mais ajusante, né? Porque na última reunião eu trouxe apenas do Buenópolis e do bairro da Ponte. Vocês vão ver que eu trouxe mais 3 pontos. Então, o que dá para depreender desse gráfico, né? Então, ele mostra a vazão média no mês de julho de 2020, que está em vermelho aqui, a média da série histórica, pegando todos os anos fazendo uma média, e cada uma dessas barras em azul representam a média por década na série histórica desse posto. Então, a série começa lá em 1930. E
o que é bem claro aqui, né, o reservatório do Jaguari, eles começaram a operar na década de 80. Então, fica bem claro que teve um efeito isso dessa operação, dessa construção do reservatório nas vazões a jusante, né? Por conta que a gente vê ali, a partir da década de 90, uma queda significativa nas vazões, né? E se a gente pegar por década, cada vez essa vazão média foi menor, né? Então, se comparado com as décadas anteriores, a partir de 1990. Esses percentuais que estão aqui em cima são em relação ao ano de 2020, tá? Então, sempre que vocês olharem ali, comparem com o ano de 2020. Então, por exemplo, na década ali de 2000, então ficou 57%, o ano de 2020 ficou 57% abaixo da média registrada nesse período, tá? E aqui são os mesmos dados em tabela, só para facilitar a visualização, caso alguém queira essa informação posteriormente. No Rio Jaguari, qual foi o outro ponto que eu trouxe? O Rio Jaguari e Anzinister, por conta que ele tem uma série mais longa, então é possível fazer essa análise também. E, da mesma forma que no Rio Jaguari e Buenópolis, a gente também percebe ali que a partir da década de 90 há uma queda maior, né, começa a ter uma queda nessas vazões médias. E o ano de 2020 realmente essa vazão muito inferior em relação a qualquer outro período na série histórica. Eu acho importante lembrar também que na década de 80, em 1983, houve as chuvas muito significativas, vazões muito altas assim, na série. É um ano bem significativo em termos de cheia. Então, só estou lembrando desse evento porque, sem dúvida alguma, ele influencia na média, né, calculada. Bom, agora a gente indo para o Rio Atibaia, em Bairro da Ponte, a gente vê que no Rio Atibaia não fica tão impactante, né, na análise do gráfico, essa diferença após a operação do sistema da represa do Cachoeira e do Atibainha, nesse caso, né, que foi na década de 70. E aí, mas a gente vê que também ali nos anos 2000, a partir de 2010, também vazões menores, mas se comparado com o ano de 2020, não houve tanta diferença, se a gente comparar ali com o que aconteceu nos postos do Rio Jaguari, tá? Inclusive, né, só voltando aqui, ocorreu o contrário aqui, né, em 2000, na década de 2000 e de 2010, ficou até um pouquinho acima, né, dá para falar que, na verdade, ficou igual, na média. E, no caso do posto do Rio Atibaia, acima de Paulina, que também tem uma série um pouco mais longa, ali começa em 48. A gente vê também que a partir da década de 80 tem uma queda maior em termos de média das vazões, mas também não é tão discrepante como a gente vê no Rio Jaguari, né? As médias estão mais próximas nas décadas, né? Inclusive o ano de 2000 também ele mais próximo, mais equivalente a essas médias das décadas anteriores, né? Não é tão abrupta essa diferença. E, por último, aqui nessa análise, então, trouxe o Rio Piracicaba em Piracicaba, né?
E aqui também, nas últimas décadas, né, a partir da década de 90, a gente vê também vazões médias um pouco menores, né? A década de 80 aqui também com uma vazão média um pouco maior, talvez por uma influência dessa média que eu falei do ano de 1983. Aqui a gente vê que está mais baixa, né? Eu não tenho uma explicação para isso, mas se alguém lembrar de alguma coisa, depois pode complementar, mas foi bem diferente do que a gente viu dos outros pontos de monitoramento, né? Uma década que é anterior, né, à operação do sistema cantariano, mas que destoou do restante, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê no ano de 2000 que está bem abaixo, né, de qualquer década que foi analisada aqui. Então, saindo dessa análise comparativa, só para trazer a questão do posto do Rio Atibaia e Captação Valinhos, o Alexandre já abordou, então vou passar reto. E também vou passar mais rapidamente pelos gráficos que fazem a comparação da vazão média diária dos pontos de controle com as mínimas estabelecidas pela resolução do outorga. Então, o que a gente pode ver é que no período do mês de julho, todos os pontos atenderam. Aqui no Buenópolis chegou perto da mínima, mas é por conta, reflexo daquilo que o Alexandre também já apresentou, que foi aquela queda abrupta que houve no Jaguari, que realmente a gente não conseguiu encontrar uma justificativa para isso, né? Nem por conta de usina, nem por conta... Enfim, não achamos uma justificativa que indicasse o que ocorreu. Esse gráfico, ele mostra, então, a questão do saldo, né? A gente, então, tem aqui, no dia 31/7, o que efetivamente já foi consumido, né? Então, considerado que já foi consumido. Então, no dia 31/7, o saldo disponível para o resto do período era de 114 hectômetros cúbicos. O restante do período até dia 30/11 é tudo uma simulação, considerando que para o resto desse período se utilizaria 10 metros cúbicos por segundo. Então, se pensar nesse panorama, ainda assim, no final desse período seco, no dia 30/11, teríamos um saldo de 8,8 hectômetros cúbicos. E esse outro gráfico, ele demonstra mais ou menos a mesma coisa, mas em termos de vazão média, disponível para o restante do período. Então, também ele começa ali no dia 31/7, porque ele já considera as vazões que foram utilizadas. Então, por exemplo, no período de agosto, considerando o que já foi utilizado e o que pode ainda ser utilizado, a gente poderia utilizar até o dia 30/11 uma média de vazão de 10,7 metros cúbicos por segundo. Porém, se fosse mantido o uso de 10 metros cúbicos por segundo, que é essa linha em vermelho, no mês seguinte ia sobrar mais uma gordurinha. Então, passaria a ter disponível para o resto do período 11 metros cúbicos por segundo, e assim por diante, 11,5 metros cúbicos por segundo em outubro. De forma que no último mês, para esgotar os 158 hectômetros cúbicos, poderia se utilizar quase 13 metros cúbicos por segundo. Esse outro gráfico, ele mostra, então, a afluência do sistema Cantareira. Então, a gente já vem percebendo que no ano de 2020, ali, a partir de abril, está bem mais próximo, quase aderindo ali à curva das médias afluentes do ano de 2014. Então, mostra bastante essa questão da estiagem.